Olá, meus amigos, minhas amigas, nós estamos gravando agora a segunda parte da aula de O Livro dos Espíritos, da quinta-feira, 4 de novembro de 2021, aula das 20 horas, que ocorre no Centro Espírita do Calvário ao Céu. Período de pandemia, ainda preocupados com a saúde de todos, estamos fazendo essas aulas de forma gravada, estamos enviando nos grupos daquelas pessoas que pediram para que seus nomes estivessem nesses grupos de estudo. E nós estamos estudando o livro segundo de O Livro dos Espíritos, que é Mundo Espírita ou dos Espíritos. Dentro do livro segundo, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, e o item é o item 11, dos pactos. Eu estava dizendo da questão 552, vou voltar nela, que diz que pensar da crença no poder de enfeitiçar que certas pessoas teriam. Nós sabemos, por exemplo, que existem técnicas de hipnose, existem técnicas de sugestionamento de ideias, uma série de coisas que podem ser utilizadas. São ferramentas que podem ser usadas para o bem ou para o mal. Então eu posso utilizar uma técnica de hipnose para auxiliar alguém no sentido da cura, como posso utilizar essa mesma técnica de hipnose para implantar ideias negativas e fazer com que a pessoa de alguma maneira piore aquilo que ela desejava melhorar. O importante é a gente entender que, como tudo, uma faca pode ser usada para cortar o pão ali, para a nossa refeição, é muito útil, mas pode ser usada também para matar alguém. Então, o problema não é a técnica em si, mas a utilização dessa técnica. Então, existem muitas ferramentas que poderíamos dizer têm essa dupla utilização. Essas pessoas mal intencionadas podem usar disso para, entre aspas, enfeitiçar ou hipnotizar, usar sugestionamentos que prejudiquem outras pessoas. Qual pode ser o efeito de fórmulas e práticas com as quais certas pessoas pretendem dispor da vontade dos espíritos? Bom, vocês viram que o item 12 aqui fala do poder oculto, talismãs e feiticeiros. A questão é, eu usando um objeto na mão, no peito, eu vou afastar espíritos ou atrair espíritos? Não. O que afasta e atrai espíritos são os pensamentos. Então, se eu tenho bons pensamentos, eu vou atrair bons espíritos. Se eu tenho maus pensamentos, eu vou atrair maus espíritos. Edmir, mas pessoas que têm bons pensamentos também não são rodeadas por maus espíritos? Sim. Pessoas que têm maus pensamentos não são rodeadas por bons espíritos? Sim. Mas eu não sintonizo. Se eu estou em outro padrão vibratório, eu não sintonizo. Nós estamos rodeados por todo tipo de espírito e vamos como se fossem emissoras de rádio, TV, aquele número ali que eu sintonizar é o que eu vou ouvir, que eu vou ver. O restante, as ondas estão aí, mas eu não estou captando essas ondas, Então, é bobagem a gente pensar que um crucifixo, um amuleto qualquer ali, vai afastar espíritos malévolos. Eles vão rir disso, não tem nenhum efeito sobre eles, nem positivo, nem negativo, qualquer tipo de objeto. Aí na questão 553A, Kardec diz assim para os espíritos: certos espíritos não ditaram algumas vezes fórmulas cabalísticas? O Kardec fala, mas os próprios espíritos falaram dessas fórmulas cabalísticas, ritualísticas e tal. E os espíritos falam, sim, mas que tipo de espírito que ditou isso? São espíritos que querem de alguma maneira manter os encarnados dentro daquela crença ainda, não sei se a palavra primitiva seria muito forte, mas uma crença infantilizada.
o fato da pessoa utilizar um objeto não quer dizer que aquilo não tenha finalidade para ela. Vamos entender. Se eu pego uma fotografia de alguém e eu olho, aquilo não é a pessoa, certo? É uma foto, um símbolo daquela pessoa. Mas eu posso me emocionar. Então tem um efeito para mim. Se eu pegar um objeto e com aquele objeto eu elevar o meu padrão vibratório, eu vou sintonizar com os espíritos, mas não foi o objeto que fez isso. Então imaginem vocês, pessoas que são de religiões que cultuam imagens. É comum, né? Nós espíritas não temos isso. Eu sou espírita nessa encarnação desde criança, né? Não tive outra religião, então pra gente é até estranho, mas algumas pessoas veem uma imagem, por exemplo, de uma santa e choram, né? E se emocionam. Então existe ela, né, cria ali uma relação com aquela imagem, mas não é a imagem em si, não é? É o que eu sinto quando vejo a imagem, é o que eu sinto quando pego algum objeto, é o meu sentimento, é o meu pensamento que na verdade me liga ou não a uma situação. Imaginar que o objeto tem esse poder é ainda não compreender muito bem as relações entre os dois planos, coisa que o Espiritismo veio esclarecer, não é? Na questão 554, Kardec pergunta: aquele que, com ou sem razão, confia naquilo a que chama virtude de um talismã, não pode por essa mesma confiança atrair um espírito? Porque então é o pensamento que age. O talismã não é o signo que ajuda a dirigir o pensamento? Bom, eu queimei a largada e respondi já boa parte disso na questão anterior, né? Eu me antecipei aí. É o que eu disse anteriormente. O talismã, seja de qual religião for, ele tem esse poder sobre o meu pensamento. Eu acredito que este objeto vai fazer com que os espíritos bons me protejam. Então eu pego esse objeto, eu elevo o meu pensamento e aí os bons espíritos me auxiliam e eu falo: puxa, você viu o poder desse objeto? Não, foi o poder do meu pensamento, mas eu estava sugestionado que eu precisava desse objeto. Imaginemos que eu seja uma pessoa, por exemplo, de uma religião que cultua imagem, e eu sempre que oro tenho ali aquela imagem na minha frente, mas por algum motivo um dia eu estou numa situação de perigo, estou na estrada, na floresta, num local que não tenho como acessar essa imagem. Se eu orar com fervor, eu não vou receber o mesmo benefício? Aí o óbvio é sim, claro, vou receber. Veja, portanto não foi o objeto, foi o meu pensamento, mas eu acreditava que eu precisava daquele objeto para me concentrar. Só como curiosidade, quem já frequentou alguma vez o Centro Espírita do Calvário ao Céu, no salão, tem um palco, né? E tem uma parte embaixo ali do palco que era pintado anteriormente com um tipo de pintura que imitava mármore, como se fosse imitando mármore. E aí uma senhora que sentava na primeira carteira, sempre que ela ia, ela gostava de sentar na primeira fileira ali, ela disse assim: olha, senta aqui do meu lado. Aí eu sentei, ela falou: você está vendo a imagem de Nossa Senhora ali? Olhei assim, não vi, né? Tinha um contorno mármore, né? Tem aquela igual nuvem. Falei: olha, não, mas por quê? Ela falou: não, eu sento aqui porque eu tenho formação católica e eu preciso olhar para a imagem na hora da oração. Tem problema? Eu falei: não, claro que não tem problema. Se a senhora se sente melhor assim, a senhora pode utilizar, né, daquela pseudo-imagem ali que ela via. Eu falei: o importante é a senhora compreender que ela não é necessária, não há nenhum malefício, mas não é necessário. Se a senhora orar com fervor da casa da senhora ou qualquer lugar, vai receber o mesmo benefício. Ela então ficou feliz que não tinha problema, mas continuou sentando ali porque para ela tinha importância, né? A última questão dessa segunda parte é a 555. Que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro?
Isso é uma expressão do século XIX, né? Mas a gente poderia dizer que muitas pessoas foram classificadas como feiticeiras, bruxas, bruxos, né? Pela mediunidade que tinham ou por alguma habilidade que as pessoas não sabiam explicar qual era. Então, muitos gênios da humanidade eram vistos como feiticeiros. Qualquer ação científica, por exemplo, na Idade Média, era uma feitiçaria. Imagine que alguém pudesse usar da eletricidade lá na Idade Média. Seria queimado na fogueira por bruxaria, por feitiçaria. Então, as pessoas muitas vezes foram classificadas como feiticeiras, bruxas ali, ou melhor dizendo, por causa da ignorância das pessoas sobre as causas das ações que essas pessoas realizavam. Mas na maioria das vezes eram médiums, por exemplo, que realizavam fenômenos que as pessoas não entendiam e daí as classificavam como feiticeiras.